Boa noite, meu nome é Débora Ribeiro, sou aluna do curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental pela Faculdade Descomplica, e esse é o meu pitch sobre institucionalização de idosos no Brasil. Nós queremos falar sobre esse processo de uma maneira assim muito clara em relação a algumas reflexões que são necessárias. A institucionalização, a institucionalização, ela tem aumentado muito nas últimas décadas, tanto nas instituições públicas como nas privadas. E geralmente ela acontece sem o suporte familiar. E é importante a gente falar sobre isso porque, assim, a gente tem visto ao longo da revisão bibliográfica que muitas pessoas estão indo para lá, seja com vontade própria ou contra a sua vontade. A institucionalização ela é fruto de muitas coisas. Primeiro, a mudança nos arranjos familiares. Aquela família tradicional que existia antes, ela tem mudado ao longo do tempo, principalmente no seio da família brasileira. Outra coisa importante é que a longevidade tem aumentado, tanto no Brasil como a nível mundial. E a gente nota que a situação de vulnerabilidade biopsicossocial, ela é grande. Você vê que muitas pessoas vão para os asilos porque não têm onde morar, o que comer, não têm um suporte familiar, mas também por pessoas que estão sofrendo violência doméstica, no caso os idosos, né? Tem seus haveres usurpados pelos netos, filhos, pessoas que fazem parte da família, e vem no asilo, né, na instituição de longa permanência, um local de refúgio, vamos dizer assim. Então é importante a gente começar falando sobre isso. Quem é essa população chamada idosos? São pessoas com 60 anos ou mais e que geralmente, dependendo da idade que eles se encontram, eles vão apresentando múltiplas doenças, transtornos depressivos, problemas neurológicos, a síndrome da fragilidade, que é muito comum nessa fase de vida. E assim é muito difícil para eles permanecer nessas condições morando sozinhos. Como eu havia dito, a família brasileira tem mudado, então muitas pessoas passam a envelhecer sozinhas, já moram sozinhas desde cedo, algumas têm filhos, outras não, então fica difícil. Enquanto eles podem morar só, eles estão morando sozinhos, mas chega um ponto que não dá mais, né? Então os idosos têm essa característica, geralmente são esses que vão para os asilos. Ainda em relação aos idosos que estão lá, seja por vontade própria ou não, eles sofrem múltiplas perdas. Perda da saúde, devido ao aumento dos transtornos depressivos, perda de gerir a própria vida, conseguir usufruir dos seus bens, eles não têm mais acesso aos seus próprios bens, perda da vontade própria, porque agora eles vão passar a estar à mercê desses cuidadores, e muitas vezes a família não acompanha mais. A família isola ou perde contato mesmo. E eles têm receio, sim, que nesse novo lar eles venham a sofrer maus tratos, né? Vamos dizer assim. E é importante a gente falar que a institucionalização, em larga escala, como está acontecendo, ela tem trazido impactos tanto em relação à saúde do idoso, que está adoecendo, está se entristecendo com mais frequência, porque sente falta dos filhos ou de parentes próximos e não tem esse contato, e também está gerando um impacto muito grande na questão financeira, dos recursos públicos. Existe uma política nacional de atenção à saúde do idoso, mas ela precisa ser aperfeiçoada, para realmente o idoso que não tem família. As leis do nosso país, elas dizem muito claramente que é preciso preservar a manutenção de vínculos, né, entre família e idoso. E a gente propõe algumas reflexões. A gente vê a figurinha da família dinossauro, que nesse episódio, a Zilda, né, que é a matriarca, ela ia ser colocada lá no Poço de Piche, que é representativamente o local chamado asilo, né, no desenho, lá na historinha. E no final desse episódio, a família chega ao consenso de que ela não deve ir para lá, que é bom estar ao lado dela. Ou seja, a psicologia, junto com as técnicas da terapia cognitivo-comportamental, pode ajudar a família nesse resgate de vínculos entre pais e filhos, com netos, com sobrinhos, ou seja, para que a família seja mais feliz, né? Para que haja realmente, evitar que esse idoso chegue a esse asilo e tenha toda essa questão que a gente está citando. E realmente deixar a questão da institucionalização para os idosos que não têm realmente família, porque tem pessoas que vivem assim. Então, quero agradecer toda essa nossa caminhada na Descomplica. Essas reflexões são fruto de um trabalho que fiz anteriormente, de uma revisão bibliográfica. E eu estou muito feliz por estar participando do curso. Obrigada.